Olha só, mudando de assunto, produtores de 3 municípios do Ceará conseguiram recuperar solos degradados e aumentar a produtividade em pequenas propriedades, utilizando a adubação com insumos orgânicos. Sobre este importante passo para a pesquisa e também para os produtores da região, eu converso agora com o pesquisador da Embrapa, Henrique Antunes, que já está conectado aqui com a gente. Olá, Henrique, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Agromanhã. Bom dia, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Henrique, quais técnicas foram utilizadas para recuperar essas áreas? Perfeito. Basicamente são insumos inerentes à propriedade rural. Esse é o principal ponto. Então, a gente cita aí esterco bovino, esterco ovino. Aqui na região Nordeste existe um insumo que é a bagana de carnaúba, que basicamente é o resíduo da extração da cera dessa palmeira, que também é um insumo bastante interessante como condicionador de solo. E além do mais, técnicas ligadas, por exemplo, à adubação verde. Utilizar resíduos de leguminosas para serem aplicados junto a culturas agrícolas. Então, são estratégias acessíveis, com um investimento relativamente baixo, onde você pode ter algum suprimento de nutriente e, obviamente, complementando e contribuindo para um aumento da ciclagem de nutrientes dentro de sistemas agrícolas. Esse tipo de técnica ele é acessível, até mesmo você fazendo a consorciação de culturas, e aí, obviamente, a gente sempre cita, né, o consórcio de uma cultura de interesse produtivo para os produtores de maneira geral, como, por exemplo, o milho, e uma leguminosa, que pode ser, por exemplo, a crotalária. Então, você tem os benefícios do uso da adubação verde e, obviamente, a cultura sua de interesse produtivo, né, no caso o milho, acaba se beneficiando desse consórcio, porque a leguminosa, de maneira geral, acaba contribuindo com inputs, né, com entradas de nitrogênio dentro do sistema. E aí, obviamente, a gente tem que mencionar que, invariavelmente, nós temos áreas degradadas, infelizmente, nós temos hectares e hectares de áreas degradadas, distribuídos na região Nordeste como um todo. Esse é um processo em que nós temos que tentar frear, e obviamente que quando nós não conseguimos frear esse processo, a gente pode combinar até para situações onde a reversão do processo de degradação acaba se tornando muito difícil, que são, como nós chamamos que uma área está em processo de desertificação, não é nem de degradação, seria um estágio mais alto que seria a desertificação. Então, às vezes a gente relega um pouco o suprimento de nutrientes, mas, obviamente, nós temos que ficar mais atentos, né, para, obviamente, otimizar um pouco a entrada e, obviamente, tentar melhorar os patamares produtivos, porque assim a gente mostra que, fazendo investimento em nutrientes, vai ter um reflexo na produtividade. Esses são aplicadas, né, em áreas de deserto também, né, em áreas desérticas. Assim, como é que vocês acompanharam essa evolução e de que isso pode ser aplicado em outros estados também da região Nordeste do país? Perfeito. Como mencionado, a partir do momento que você tem uma área em processo de desertificação, você tem que fazer um investimento para, obviamente, trazê-la, se tornar produtiva. Mas, antes de tudo, você tem que diagnosticar quais são as causas que proporcionaram, né, uma área se tornar degradada, desertificada. De uma maneira geral, a gente não pode, não podemos generalizar os processos, mas a gente pode citar, por exemplo, taxas de lotações muito altas, né, de animais postos em áreas, bovinos, caprinos, ovinos, não uso de fertilizantes. Obviamente, a gente também tem um fator aí, uma percentagem ligada à própria condição climática, né? Chuvas um pouco mais baixas e às vezes mal distribuídas ao longo do período chuvoso. E uma característica muito clássica, né, a principal delas é a perda da fertilidade da área, né? Você tem diminuição, por exemplo, de concentrações dos nutrientes, né, dos valores dos nutrientes dentro da sua área, né? Você tem uma perda deles e também o principal, né, perda de matéria orgânica. Então, quando a gente objetiva tentar, né, produzir uma recuperação, você tem que lançar mão de adubos orgânicos, como eu já mencionei, adubos verdes e tentar, inclusive, inserir árvores no sistema, para você tentar, obviamente, dar uma acelerada nesse processo. E aí, quando nós falamos árvores, sempre de preferência árvores nativas,
árvores que, obviamente, né, sejam encontradas ali na região. E aí, obviamente, um plantio direcionado, como sistemas agroflorestais, misturado, né, com culturas de interesse do produtor e, obviamente, né, tentando sempre incluir nesse sistema alguma fonte de nutrientes. E, como eu disse, tentar sempre trabalhar com fonte de nutrientes acessíveis ao produtor. Então, a gente mencionou aí, né, esterco bovino, esterco ovino, a bagana de carnaúba, se tiver na região, lançar a mão da adubação verde. Agora, esse processo, ele não é um processo célere, ele é um processo que demanda tempo. Você não vai encontrar resultados com 1, 2 anos, longe disso. Você precisa aguardar um pouco mais de tempo, obviamente esperar o crescimento das arbóreas inseridas na área, mas, por outro lado, fazendo um trabalho direcionado, utilizando esses manejos que eu acabei de citar, com o tempo pode-se ter sucesso e, obviamente, pode-se verificar alguns sinais de recuperação das áreas. A gente até mostrou nas imagens aí algumas fotos, né, que tem exatamente esse resultado que o Henrique falou há pouco. Henrique, nós estamos finalizando a entrevista, mas quem quiser mais informações sobre essa pesquisa, como faz para entrar em contato com vocês? Perfeito. Quem tiver interesse de conversar, conhecer um pouquinho mais das técnicas que já foram empregadas, os resultados de pesquisa mesmo, e reforço, tudo isso daqui que nós estamos comentando são resultados de pesquisa, né? Pesquisas desenvolvidas nos últimos 5, 6 anos, em diferentes locais do estado do Ceará, foi o foco, né, dos nossos trabalhos. E, por favor, entre em contato com o SAC da Embrapa, que dali eles vão poder dar o direcionamento adequado para a gente tirar dúvida, conversar, trocar alguma ideia a respeito dessa temática do assunto. Tá certo, Henrique. Muito obrigado pela sua informação. Tenha um excelente e produtivo dia para você e a todos aí da Embrapa. Um abraço. Bom dia, obrigado.